Programa APASM na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção. Olá, amigos da TV Santa Maria. Sejam muito bem-vindos ao APASM na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. E como vocês já sabem, Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Quer saber mais sobre a APASM? Acesse o nosso site apasmrs.org ou o nosso endereço das redes sociais, @apasmoficial. O Brasil tem um tema que urge a segurança pública. E para tratar desse tema, hoje nós temos um convidado muito especial, especialista em segurança pública, que esteve trabalhando também no gabinete a nível nacional. Então, eu queria agradecer a presença do Tenente Coronel Luciano Zucco. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar de um assunto tão carente, tão importante na atualidade. Eu agradeço a sua presença aqui. Esse ano é um ano peculiar no Brasil, é um ano eleitoral. E como a gente tem muita insegurança a nível do país, a gente pode perceber que o cidadão não sabe direito o que ele tem que fazer, o que ele vai agir em relação a diversas circunstâncias da segurança pública. Eu sei que o senhor tem bastante experiência nisso. Esse ano eleitoral, o tema da segurança pública, ele vai ser muito importante? Nossa, e como? A segurança pública no Brasil está caótica. Os nossos índices de homicídio, latrocínio, crimes virtuais, abigeatos são altíssimos, que configuram, essa insegurança não só em Santa Maria, Porto Alegre, Rio Grande do Sul e o país. A gente tem índices alarmantes como 60 mil mortos por ano. 60 mil. Isso equivale a uma guerra na Síria e são 8 mortes por hora. São 130 casos de estupro dia. São dados realmente muito alarmantes, muito tristes, que vão fazer e que vão ser pauta, com certeza, de todos aqueles que se propõem a serem candidatos. É comum nas nossas conversas, com os amigos, com a família, nós temos essa temerosidade em relação a sair de casa, o que vai acontecer. Existe alguma maneira da gente ter uma certa proteção, da gente evitar? Tem alguma ação? O que pode ser preventivamente feito isso? Tanto para o cidadão da cidade, assim. Depois a gente vai conversar com o meio rural mais, mas na cidade, existem algumas ações que a gente pode fazer? São inúmeras, Eu trabalho até por meio de palestras de conscientização e essas eu abordo, que prevenção é o mais importante. Nós temos que entender de segurança. Nós temos que entender que o perfil do criminoso hoje é normal, amador, profissional e desequilibrado. Que o amador ele quer realmente aquela pessoa mais desatenta, aquela pessoa que fala ao celular, aquele cara que coloca o seu veículo numa área desprovida de segurança, o profissional que realmente são as facções que procuram fazer um certo planejamento em torno de um crime, e o desequilibrado que é, muitas vezes, o drogado, que vai tirar uma vida a esmo. Então, o cidadão comum, o cidadão de bem, ele tem que entender um pouco mais de prevenção, ele tem que saber que alguns procedimentos do dia a dia devem ser, sim, ter cuidados. Por exemplo, uma segurança virtual. Hoje as pessoas se expõem muito na internet, Perfeito. Redes sociais, Perfeito. No Facebook, no WhatsApp. Recentemente, a esposa de um advogado conceituado em Porto Alegre
foi fazer o check-in na praia. Logicamente que aquele check-in na praia não teria maldade, mas no mesmo dia o apartamento dela foi saqueado. Então existem quadrilhas no mundo virtual. Esse é um exemplo pequeno. A mesma coisa na parte de uma segurança veicular, aquelas pessoas que não se preocupam em manter o seu carro com uma mecânica em dia, abastecidos. Ao sair à noite, a gente vai para uma festa, para um amigo, e de repente 1h da manhã, tu se depara que tu está com um carro na reserva, tu vai abastecer num posto que tu não conhece, num horário de risco. Então são várias dicas pequenas que podem ser utilizadas. Mas interessante, então, que a questão da prevenção, ela vem em primeiro plano, né? Ela é muito importante para se trabalhar um conceito de segurança pública. No entanto, devido às suas palestras, a gente deu uma olhadinha no seu histórico e viu que tinha algumas proposições, como uma questão de usar o WhatsApp com um vizinho solidário, alguma coisa assim. E agora eu lhe falaria uma coisa. Aqui a gente tem a questão do campo, né? Nós temos, nossos telespectadores aqui, eles têm uma ligação direta com o campo, produtores, empresários. Existe uma questão muito forte aqui, que é a nossa agricultura. A segurança no campo. Teria uma perspectiva de trabalhar o vizinho solidário do campo? Para os nossos amigos entenderem. Foi feito um estudo, né, até um ex-prefeito de Nova York, Giuliani, onde se tem uma teoria das janelas quebradas. E essa teoria, a grosso modo, ela explica que todo aquele ambiente mais protegido, mais cuidado, onde se tenha uma maior atenção, os índices de criminalidade são baixos. Então, foi feito um trabalho recentemente com alguns amigos, não só o grupo do WhatsApp, mas nós, no final de semana, podávamos as árvores, arrumávamos as ruas, arrumávamos a iluminação, e aquele ambiente que começou a ficar mais seguro, com uma sensação de maior cuidado, os índices de criminalidade, no caso de furto e roubo de veículo, caíram substancialmente. No mundo rural, podemos fazer algo semelhante. Então, eu acredito que uma medida muito importante é que o sindicato rural, por exemplo, invista em células de inteligência, e realmente profissionais que entendam, que mapeiem aqueles núcleos, aquelas zonas onde está tendo mais ocorrência de furto ou roubo de agrotóxico, de venenos, maquinários, realmente verificar e explorar aquela informação de forma a atender a vizinhança, a atender os sindicatos. Logicamente que uma maior união com patrulhas rurais, com reuniões onde se fale sobre segurança, levantamento dos recursos humanos, os antecedentes basicamente. Às vezes a gente contrata um funcionário e a gente não verifica o seu histórico, não verifica se ele tem uma passagem de uma ocorrência policial, não verifica se ele realmente tem uma ficha limpa. Então é importante que a sociedade também tenha um papel ativo na segurança. A sociedade solidária, que é esse movimento que a gente acredita que vale a pena, é justamente os vizinhos, a comunidade, as ruas se integrarem à Brigada Militar e à Polícia Civil, que hoje necessita de uma ajuda do próprio povo gaúcho. Eu entendi, achei muito interessante, porque às vezes nós estamos expostos, né, a diversas situações de risco, tanto na cidade quanto no campo. Às vezes a cidade é mais fácil a gente ver, às vezes a informação chega mais fácil à cidade, mas o campo também está exposto a essa realidade. Nesse aspecto ainda, a gente poderia falar um pouquinho do Estatuto do Desarmamento e as pessoas que trabalham no campo para defender a sua propriedade. A gente tem alguns relatos, até eu tenho um caso bem conhecido, como eu lhe falei, em São Pedro do Sul, das pessoas tentaram assalto à propriedade, e também um caso em Mata, que os bancos foram assaltados uma vez, depois de um curto espaço de tempo, acho que deu, eu não tenho certeza, mas questão de um mês, menos de 2 meses, assaltaram de novo. Na mesma cidade de Mata. Então, isso é uma coisa que deixa o cidadão inseguro. E o cidadão que mora nas pequenas cidades ou no campo, ele busca uma alternativa, né? Então, tenente, o que a gente pode conversar sobre esse estatuto, com a sua vasta experiência em segurança pública? Assim?
Na minha opinião, o Estatuto do Desarmamento não funcionou. O cidadão do bem, o cidadão que quer prover a sua segurança, quer salvar vidas, quer defender vidas, tem a dificuldade de se obter um armamento de forma regular. E, em contrapartida, o criminoso tem um acesso vasto para se obter uma arma. E eu sou totalmente favorável aqui no ambiente rural, no ambiente urbano, aquele cidadão preparado, com curso, com teste psicológico, tenha como possuir a sua arma. É muito importante, desculpa só me interromper, mas o senhor falou em preparação, né? E isso é importante também. Aquela pessoa que vai portar arma, é importante ter uma preparação, né? Com certeza, a gente tem que entender que a arma é uma responsabilidade. Ao se portar a arma, você tem que estar adestrado, você tem que estar preparado psicologicamente para não discutir numa batida de trânsito e sacar uma arma. Mas esse dado, essa possibilidade, esse direito do cidadão não pode ser tirado. Não pode. Hoje nós temos alguns índices e um índice alarmante de mais de 98% das ocorrências de morte são com armas sem registro, são com armas irregulares. A arma regular, a arma que está de forma correta na mão do cidadão, ela não mata. A proporção é minúscula, é pequena. Então, nós temos sim que ter um poder dissuasório para com o criminoso. O criminoso tem que, no mínimo, ter receio de tentar um delito. Porque senão ele vai sair na rua e ele sabe que hoje no Brasil pouquíssimas pessoas vão portar uma arma. Em países onde o armamento, a legislação é um pouco mais liberada para o cidadão de bem, os índices de crime são menores. Porque ele sabe que ele pode, naquele público, ter um oponente à altura. E não conseguir intimidar com a arma efetuar o crime, né? Não, é importante essa colocação, porque hoje a gente não pode negar que tem um sentimento de insegurança e também aliado com a impunidade, porque a gente vê relatos de pessoas que trabalham com a relação do campo, com o agronegócio, que as pessoas até sabem quem faz, e eles vão e fazem de novo do mesmo jeito, e não se consegue uma evolução. A justiça, a princípio, ela tem um poder limitado em relação a prender, não é flagrante, e daí aquelas pessoas voltam, furtam, e às vezes até agem com mais violência ainda, né? É muito triste. Hoje os índices de reincidência no crime chegam a 70% a 80%. O criminoso econômico, o criminoso hoje, 4 ou 5% dos crimes são pessoas realmente que teriam uma necessidade, por um desespero de botar uma comida. 96%, 95% do criminoso, ele busca o lucro. Porque o lucro no crime, para ele, compensa. Ele sabe que 1 quilo de maconha no Paraguai, ele vai pagar em torno de R$300. E no Brasil, numa capital, ele vai ter um lucro de 1000%. Ele sabe que o mesmo quilo de cocaína, ele vai ter um lucro altíssimo ao ser revendido aqui. Um fuzil, ao ser comprado de forma irregular, ao ser colocado numa favela, o preço é 3 vezes maior, 4 vezes maior. Então, é muito importante a gente entender que essa balança é favorável para o criminoso. A nossa legislação é branda, a impunidade persiste. Nós temos casos e mais casos de presos, de criminosos, que entram e saem da delegacia 3, 4 vezes no mesmo ano. Eles sabem que as brechas jurídicas, assim dizendo, são várias. Então eles contratam um bom advogado e sabem que eles vão ter a chance de novamente cometer o delito. Pois, dentro desse aspecto a gente fica um pouco perplexo, né? Todo esse quadro de insegurança no Brasil, a gente fica um pouco temeroso em relação ao que pode acontecer no futuro. Mas, Tenente Coronel Zucco, a gente vai fazer uma paradinha de volta, certo? O programa A Paz na TV vai para um breve intervalo e volta já.
Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Olá, estamos de volta com a PASME na TV, o programa da Associação dos Profissionais de Administração de Santa Maria, aqui na TV Santa Maria, canal da nossa comunidade. E como vocês já sabem, Walter Beltrame, esse é o nome em materiais de construção. Bom, continuando nossa conversa sobre segurança pública, estamos aqui com o Tenente Coronel Luciano Zucchi. Tenente Coronel, a partir de agora eu chamo de Coronel, né? É mais fácil. Coronel Zucchi, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a sua experiência na pacificação lá no Rio de Janeiro, toda aquela estrutura, a ação, o que o senhor acha que realmente foi um ganho para a sociedade, toda aquela estrutura que foi montada, porque aqui a gente tem a informação muito da mídia e a gente tem aquela ideia das coisas conflitantes e eu creio que a realidade é um pouco diferente disso. Eu podia nos trazer um pouquinho da experiência? O Exército, ele cumpre missão. Todas as vezes que o presidente assim desejar, seja na garantia da lei da ordem ou em outras missões, como Haiti, por exemplo, o Exército vai tentar fazer o seu melhor. A força de pacificação no alemão, que foi o meu caso, foi uma experiência ímpar, muito importante. Eu verifico que o país, hoje nós possuímos alguns buracos negros, o pessoal americano, black spots, né, que são locais onde o Estado tem uma certa dificuldade de governar. E uma das coisas que foi muito latente para mim é notar que tem pessoas realmente, cidadãos do bem nas comunidades. E ao mesmo tempo a gente vê o poder de uma facção criminosa. A gente verificando aquelas questões do gatunete, que nem eles falam, né? daquelas amarras que o crime faz nesses locais. E por ocasião da operação do Exército lá na Força de Pacificação, foi um trabalho árduo, onde a gente ficou por longos meses, trabalhando junto com a comunidade, tivemos o apoio de grande parte da comunidade, provendo a segurança e tentando pacificar ambientes que estavam tomados por combates de facções. Então hoje, como eu estava comentando contigo, o crime lucra altíssimas cifras. Hoje, tanto o roubo de cargas, o tráfico de drogas, armamento, isso tudo são condições que a criminalidade gosta de trabalhar porque trazem recursos. Como eu estava falando, então, essas eventuais chamadas da instituição serão sempre trabalhadas da melhor maneira possível e no meu caso realmente foi uma experiência ímpar, muito proveitosa, onde eu aprendi muito com essas atividades. Muito interessante. A gente queria dar uma mudança um pouquinho no enfoque para a gente conversar de formação da cidadania. Nós acreditamos que a partir da cidadania mesmo, a cidadania de fato, com valores, com uma edificação de ética, com moral, nós podemos trabalhar também em relação à construção de um melhor aspecto de segurança, vamos dizer assim, a nível nacional. O que o senhor acha disso, Coronel Zucchi? Eu fico muito triste com o que eu vejo com a sociedade. Recentemente saiu na matéria um caminhoneiro que veio a tombar o seu caminhão numa via, perdeu a vida e as pessoas começaram a saquear aquele caminhão com um óbito à sua frente.
Eu tive a oportunidade de ver uma matéria onde um meio de comunicação filmando um pai de família que reclamava dos buracos e ao fundo também um caminhão sendo saqueado por pais, mães e às vezes crianças. Que país a gente pertence? Os valores que a gente tem. Hoje em dia a gente não fica mais de pé para receber um professor. Não temos mais a moral e cívica. Os jovens sabem cantar a música do Pablo Vittar, mas não sabem cantar o hino nacional. Nós temos, sim, que cobrar por mais direitos. Mas e os deveres? A educação no colégio, ou melhor, o ensino no colégio. Os ensinos têm que ser melhores trabalhados. Eu fico chateado porque a minha mãe já foi professora e era tão nobre a posição de um professor. Ao entrar em sala de aula, ao entrar num ônibus e dar o seu lugar para uma senhora. Recentemente eu vi um jovem que não devia ter 19 anos, sentado com uma senhora de idade na frente dele. Onde nós perdemos esse encanto? Pela uma sociedade, pelos valores e os princípios. E a segurança tem a ver com isso. Quando eu falo que o brasileiro ele joga a sujeira no chão, ele passa o sinal de trânsito, ele não faria isso em outro país, em outra nação. Falta patriotismo, faltam valores. E é diretamente proporcional à sensação que o criminoso tem. Ele não vê no outro uma união da sociedade, uma comunidade. A comunidade não está unida, cada um está olhando para o seu umbigo, para as suas realidades, para as suas necessidades, e a gente acaba não se ajudando. Sobre valores, né? Em Porto Alegre, um grupo de empresários se cotizaram, fizeram a chamada vaquinha e ajudaram agora os órgãos de segurança pública com viaturas, com coletes balísticos, armamento de ponta. Isso são valores. A sociedade tem que ter esse papel que ela é responsável também. Quem não previne o crime, colabora com ele. Nós temos que prevenir, nós temos que ajudar como cidadão. Muito importante esse ponto, até eu desculpe interromper, mas eu acho que é um problema capital da nossa sociedade, esse entendimento que não basta apenas nós transferirmos a responsabilidade ao Estado, no momento que a gente também tem uma parcela de responsabilidades em relação ao todo que está acontecendo. É isso, mais ou menos, o que o senhor falou nesse sentido? Exatamente, nós temos que começar a ajudar, não só na área de segurança, mas em todas as áreas, pela instituição mais importante, família. A família é onde tudo se inicia, na educação, nos valores, nos princípios. É na família que se tem uma iniciativa. Nós temos que praticar o bem, simples assim. Hoje, quando me perguntam o que um político precisa, não ser corrupto. A gente não está preocupado que ele seja técnico, competente, que ele não seja corrupto, que ele seja uma pessoa do bem, que ele queira ajudar o próximo. As pessoas não têm mais esse entendimento. A política é linda, os políticos é que não são. Nem todos são. Na verdade, uma política de saúde, uma política de segurança, de urbanização, todos nós precisamos. E nesse tocante, que até foi aquele programa que a gente comentou sobre sociedade solidária, que é isso, cotizar. Nós temos grupo de WhatsApp sobre futebol, sobre encontros de amigo, família. Vamos fazer um sobre segurança, voltar a tomar chimarrão na frente das casas, conversar sobre todos os assuntos, mostrar para o criminoso que nós somos sociedade unidas, porque países como a Coreia do Sul, que foi destruída, hoje são uma potência. Nós temos sim chance, nós temos como virar esse jogo. Com certeza. É a mesma coisa que eu falo para alguns colegas que comentam que querem mudar de país. Eu respeito, mas eu não quero mudar de país. Eu quero mudar o Brasil. Nós temos que mudar o nosso país. Transformá-lo nosso, né, coronel? Eu acho que a gente tem esse dever, até porque
essa construção do Brasil depende da gente mesmo. E se ele chegou a esse ponto, em certa proporção a gente também participou disso. Eu creio que a sociedade ela tem que acordar para pontos essenciais, que é uma união, mas não uma união simplesmente por interesse, é uma união com uma ideia de melhoria social para o Brasil. Não social só dos problemas de minorias, mas sim como um todo, que é o problema da segurança hoje. Tu falaste muito bem, porque essa questão das minorias, dos direitos humanos, para quem são os direitos humanos hoje? Os direitos humanos têm que ser para os humanos de direito. Nós chegamos a um momento onde se ressalta o branco e o negro, o pardo e o índio, o homem e a mulher, somos todos iguais, somos uma mesma sociedade. Nós não temos que valorizar uma classe, uma etnia, uma cor. Somos todos a mesma sociedade. Vamos trabalhar e vamos tentar valorar dessa maneira. Não temos que ficar preocupado com as opções sexuais de cada um. Todos somos filhos de Deus, todos somos cidadãos comuns, todos somos sociedade. Enquanto a gente começar realmente a ter essas divisões de classe, a gente não vai acordar para o principal, que é ajudar o ser humano. Pelo que eu entendi, nós chegamos a um ponto de insegurança nacional, né? Que eu creio que nós vamos ter que deixar de lado o individual meu, né? E começar a pensar em unirmos, independentes de cores, raças, partidos políticos ou até de time de futebol, né? Tentar juntar um pouco, criar grupos e criar uma sociedade um pouco mais unida para enfrentar os problemas de segurança. Eu te faço uma pergunta e não é para polemizar. Ano passado foram mortos em torno de 300 policiais no Rio de Janeiro. 300 policiais no Rio de Janeiro. A polícia que mais morre no mundo. Uma pergunta. Com todo respeito à família da vereadora, isso não está em questão, mas tem uma vida que vale mais do que a outra? Todas as vidas valem igual. E não houve esse efeito midiático para com os 300 policiais. Eu quero falar assim, que nós temos que entender que a sociedade está carente, que o povo brasileiro está carente. Só que o povo brasileiro somos todos. É o policial, que é a representação do Estado, é o primeiro alicerce contra a insegurança. Ele também tem que ser afagado. E aqui é a minha homenagem à Brigada Militar e à Polícia Civil. Heróis que com o salário parcelado, que com o seu efetivo reduzido a cada ano, para você ter uma ideia, na década de 90 nós tínhamos mais de 30 mil brigadianos. Hoje nós devemos ter 17 mil, 18, e os índices só aumentaram. Então é nesse sentido que nós temos que entender o cenário, entender da segurança, praticar o bem ao próximo e, mais uma vez, essa palavra eu realmente acho que é o alicerce para as próximas gerações. Valores. Nós temos que trabalhar os nossos valores. A geração até 5 anos de idade. O jovem que está aí nas suas universidades, é importante conversar, mas a criança, ela tem que entender novamente a importância de um professor, a importância de um policial. Antigamente eu olhava um policial e a criança queria ser ou policial, ou jogador de futebol, ou piloto. Era aquela... E hoje, qual é a imagem que se passa de um policial? A gente não tem mais aquele carinho. Eu tenho. Eu vejo que eles estão ali defendendo, estão colocando a sua vida em risco para nos defender. E, de forma geral, eu acho que era isso, essa questão de, que a gente estava pautando, realmente da gente posicionar exatamente o que é mais importante para a sociedade. Esse assunto é um assunto bem sensível para a gente, porque nós temos a todo momento uma ação de prevenção por causa da insegurança, né? Nós temos a nossa preocupação com a nossa casa, com o carro, com a nossa família, na escola. Eu achei muito interessante
uma colocação sua, Coronel Zucco, em relação aos professores, esse resgate da importância do professor na formação da cidadania, na formação do Estado. É muito importante a valorização do professor. Isso, na minha concepção, eu acho isso uma das coisas mais caras, essa construção no Brasil que a gente quer, esse Brasil que talvez dependa de nós deixarmos de lado alguns pontos para tentar uma coesão em prol de uma coisa que é a segurança. Nós sentimos donos do Brasil. Sim, o professor ele tem que ter liberdade de cátedra, ele tem que ter liberdade para ensinar português, matemática, moral e cívica. Ele não pode ter liberdade política, liberdade ideológica. Quem tem que ensinar os princípios e valores primordiais e básicos é a família. É lógico que a escola tem um papel importantíssimo, mas tem que ser muito claro que a educação vem de casa, vem da família. É muito importante nesse momento de campanha, esse momento eleitoral que a gente está vivendo, nesse momento de conflitos, né, esse momento tenso, a gente trazer um pouquinho de família e lembrarmos dos professores, né, Coronel Zucco? Coronel Zucco, eu queria dizer que eu gostei muito da sua presença aqui no programa da Paz na TV. Muito e como obrigado. Tu sabe, o tempo na TV voa, né? A gente estava aqui numa conversa, quando viu, já estamos acabando o nosso tempo aqui do programa. Espero que a gente converse uma nova oportunidade. Tá? Muito obrigado, Coronel Zucco, pela sua presença. Tá? Eu que agradeço a oportunidade de falar de um tema tão importante, concito a sociedade a participar mais ativamente. A minha homenagem aos órgãos de segurança pública, a minha homenagem aos professores. Nós temos que elencar aquelas pessoas que são tão importantes na nossa formação. Muito obrigado pela oportunidade. Nós agradecemos. Então, o programa Paz-me na TV fica por aqui. Siga aqui a TV Santa Maria, o canal da nossa comunidade. Até breve. Programa A Paz-me na TV. Apoio Cultural. Walter Beltrame Materiais de Construção.